Então é isso, gente. Tratando ainda das três expressões que citamos na última etapa da nossa aula, ou na etapa anterior, né? Nesse novo formato de filmar as aulas para suprir essa necessidade de reposição de aula, nós citamos as três expressões ditas pelo próprio Jesus na parábola da figueira. Ele diz: primeiro, quando os ramos se renovam; segundo, quando as folhas brotam; e terceiro, vocês sabem que o verão é chegado. Sabem que o verão, uma das quatro estações do ano, é chegado. Quando Jesus propôs essa parábola, quando Jesus contou a parábola da figueira, é sabido que ele estava no monte chamado Monte das Oliveiras. E curiosamente, embora o nome deste monte, esse monte, seja conhecido na Bíblia como Monte das Oliveiras, além de oliveiras, ele também tinha muitas figueiras. E por conta disso, provavelmente, enquanto Jesus conta a parábola da geração da figueira ou da parábola da figueira, ele aponta fisicamente para as figueiras e, usando as figueiras que os discípulos estavam vendo, estava contando aos discípulos para revelar uma verdade que eles ainda não estavam vendo. A didática aqui é mais ou menos o seguinte: Jesus usa as coisas terrenas que estão ao alcance do olhar dos discípulos, do entendimento dos discípulos, que faz parte da rotina diária dos discípulos, para explicar e revelar, ou revelar e explicar as coisas concernentes ao céu. Esse é um dos principais propósitos das parábolas de Jesus: falar de coisas conhecidas para revelar coisas desconhecidas, falar de coisas que estão diante dos nossos olhos físicos para revelar coisas que só são possíveis serem enxergadas com os olhos espirituais, falar de elementos terrenos para revelar coisas espirituais, divinas e sobrenaturais concernentes ao reino de Deus. Então, quando Jesus aponta para a figura física das figueiras e fala de verdades futuras, proféticas, escatológicas, espirituais, ele está usando o que é terreno, visível aos olhos humanos, para revelar coisas que não era possível enxergar se Jesus não revelasse aos seus discípulos. Ou seja, coisas plantadas aqui, terra, apontando para coisas que virão de lá, o céu. Em Lucas capítulo 21, versículo 29, contando essa mesma parábola, olha o que Jesus diz: olhai para a figueira. Figueira representa a terra, coisas que nós vemos. E o céu representa coisas que nós não vemos. Precisamos estar atentos e preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Agora, que interessante. Dentro desse contexto, nós aprendemos algumas outras questões sobre essa parábola. Falamos da questão escatológica, futura, de coisas que ainda vão acontecer, mas também podemos abordar aqui o seguinte: do mesmo modo que o crescimento da figueira indicava a chegada do verão, e nesse sentido, as folhas da figueira começavam a cair durante o inverno, porém, ao final da primavera, os ramos da figueira começavam a dar brotos, ou seja, o início de um novo fruto, de um novo florescimento. E partindo dessa fase, começavam a florescer novamente, e isso acabava sendo um dos sinais do verão no país israelita, na nação israelita. Então, para quem tinha acesso visual à natureza e conhecia esse ciclo de renovação, de crescimento das figueiras, partindo aqui do pressuposto da ideia das folhas que começam a cair no inverno e que ao final da primavera os ramos da figueira começam a dar brotos e consequentemente começavam a florescer novamente. Esse sinal físico da natureza, que era comum a cada mudança de estação, foi usado por Jesus nessa parábola para apontar para o entendimento dos discípulos, para que Jesus dissesse: assim como vocês veem, etapa após etapa, estação após estação, e o que acontece com a figueira à medida que o tempo vai passando, estejam atentos para os sinais
da vinda do Filho do Homem. Jesus usou esse contexto comparativo para tratar da questão escatológica, que envolve aqui, principalmente para nós que somos pré-tribulacionistas, a segunda vinda de Cristo, ok? Segunda vinda de Cristo. Vale ressaltar, nesse contexto de Mateus capítulo 24, onde está inserida a parábola da figueira ou parábola da geração da figueira, que há um esboço, uma ordem de acontecimentos em Mateus capítulo 24. Esse capítulo de Mateus tem 51 versículos. Ele é conhecido como o capítulo do sermão profético. E o sermão profético, enquanto é proferido por Jesus, os 51 versículos são divididos nas nossas Bíblias da seguinte maneira. Primeiro, a destruição do templo, é falada sobre a destruição do templo. Segundo, Jesus aborda a questão do princípio das dores, também aborda a questão da grande tribulação, fala da vinda do Filho do Homem, e após falar da vinda do Filho do Homem, na sequência, ele conta a parábola da figueira. E depois da parábola da figueira, continuando aí as subdivisões do capítulo 24 de Mateus, existe uma exortação à vigilância e depois finaliza o capítulo 24 com mais uma parábola, que é a parábola do servo fiel. Agora vamos lá. Essa parábola é considerada pelos estudiosos, exegetas, os intérpretes das Sagradas Escrituras, como uma das parábolas de maior dificuldade de interpretação. E nesse momento da aula, eu quero apontar e mostrar para vocês algumas dessas dificuldades interpretativas no que diz respeito à parábola da geração da figueira. Primeiro, é sabido, é de nosso conhecimento, que a parábola da geração da figueira é uma das mais desafiadoras das parábolas que Jesus contou nessa ideia de exegese bíblica. Primeiro porque a expressão não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, que é uma expressão usada por Jesus enquanto proferia essa parábola, é uma expressão que tem cumprimento duplo. Fala da destruição de Jerusalém, que todo mundo sabe aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e também fala sobre sinais do arrebatamento. Para nós que somos pré-tribulacionistas, expliquei nessa aula ainda, e pré-milenistas, nós acreditamos que os sinais existentes, sinais proféticos, apontam para a segunda vinda de Cristo. Para nós, pré-tribulacionistas, que somos adeptos e defensores da doutrina da iminência, o arrebatamento em si, que é o rapto, a tirada da igreja aqui da terra, ela não necessariamente tem necessidade de sinais, porque acontece repentinamente. Foi o que eu expliquei usando como base o que aconteceu no dia de Pentecostes. O que acontece de repente, embora haja promessas de que futuramente isso vai acontecer, o fato de acontecer de forma iminente, de acontecer de repente, não necessariamente precisa de sinais. Pastor, se já foi avisado profeticamente que vai se cumprir no futuro, isso já não é um sinal? Não, isso é uma profecia. O sinal são os elementos que precedem, o passo a passo, que precedem essa manifestação. Então a promessa do que vai acontecer, sem necessariamente dizer quando vai acontecer. E por que não se diz quando vai acontecer? Porque será algo repentino, porque será algo iminente, tá bom? Então, para nós que defendemos a ideia de arrebatamento pré-milenista, a parábola da figueira serve para falar da destruição do templo, historicamente falando, e escatologicamente falando, serve para atentarmos para os sinais da segunda vinda de Cristo, a chamada vinda gloriosa, que Jesus virá para dar início ao reino milenar, de onde ele mesmo, Jesus, reinará sobre toda a terra, direto de Jerusalém, ok? E é que, lembrando o que eu acabei de dizer, a geração da época de Jesus viu a destruição do templo do ano 70, né? Jesus morre
e cerca de quase 4 décadas depois acontece a destruição do Templo de Jerusalém, o que já se cumpriu, né? E essa geração é chamada geração do inverno, da perca das folhas, da queda das folhas. Israel representando a figueira, a destruição de Jerusalém representando o período do inverno no meio do povo judeu, ok? Agora, a geração do ressurgimento das folhas, tanto profeticamente quanto historicamente, porque já se cumpriu também, aponta para o surgimento do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, a partir ali entre 1947 e 1948, onde vale lembrar, na votação que existiu para que Israel voltasse a ser nação, voltasse a ser Estado, houve um voto chamado voto de Minerva. Havia um empate entre os votantes e o voto de Minerva é o chamado voto do desempate. E esse voto de Minerva foi dado por um brasileiro. Foi um brasileiro que desempatou ali a questão e deu o aval, deu ali o seu voto para que Israel de fato fosse considerada outra vez como nação, como Estado, o que tem permanecido e perdurado até os dias de hoje. Por isso, Jesus disse: quando virdes essas coisas, sabereis que está próximo às portas, que o Filho do Homem está próximo às portas. Então, tudo isso que está acontecendo e o que já aconteceu, bíblica e profeticamente, aponta para a segunda vinda de Cristo. Lembrando, isso aqui eu não tinha notado, mas sempre que eu falo de escatologia, é bom lembrar que nós não podemos confundir sinais que antecedem e apontam para a segunda vinda de Cristo com essa. Deixa eu ver qual palavra eu uso aqui para também não ser indelicado, mas nós não podemos confundir os sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo com todas essas informações e essa chuva de sensacionalismo que existe aí, principalmente nas redes sociais, no sentido de que tudo que acontece ao redor do mundo serve como sinal acerca da vinda de Cristo. Então temos que analisar cuidadosamente, e para nós que cremos na vinda de Cristo, que cremos que Jesus é Senhor, que reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, esses sinais, à medida que esse dia se aproxima, não pode causar em nós pânico, desespero, até porque a escatologia bíblica para os salvos é um fator de trazer esperança, um fator para trazer esperança, para manter a nossa esperança viva, para aumentar as nossas expectativas acerca da vinda de Cristo e principalmente estarmos buscando a Deus, servindo a Deus, andando no caminho de Deus, no caminho da retidão, para que nós estejamos preparados para subir quando formos arrebatados, né? Então, precisamos analisar a escatologia bíblica com equilíbrio bíblico, ok? Agora vamos lá, uma outra questão de dificuldade interpretativa é entender o que quer dizer, o que compreende essa expressão geração. O que quer dizer geração? Porque biblicamente a palavra geração tem significados diversos. Geração fala de um período de tempo, mas biblicamente falando, existe aí algumas explicações e algumas visões acerca de quanto tempo dura uma geração bíblica. A mais conhecida explicação para o que significa geração bíblica ou quanto tempo dura uma geração bíblica é a explicação da geração do Êxodo, que passou e permaneceu cerca de 40 anos no deserto, da saída do Egito até a entrada da Terra Prometida. Então esse é o significado mais conhecido de geração bíblica, 40 anos, a duração de uma geração bíblica. Mas existe também, baseado no que Moisés escreveu no Salmo 90, como assim, pastor? Moisés escreveu o Salmo? Sim, o Salmo 90 é um Salmo de Moisés. E ele escreve o seguinte, no Salmo 90, verso 10. Alguns vão viver até cerca de 70 anos, partindo
disso, ou a partir desses 70 anos, haverá enfado e cansaço, dependendo da versão, enfado e canseira. Então, esses 70 anos, por conta dessa fala de Moisés, também é uma outra maneira de se explicar a palavra geração na Bíblia. E por último, baseado na conversa, interessante isso, né? Na conversa, no diálogo, na comunicação, na interação, na comunhão, no relacionamento entre Abrão e Deus, aí usando como base Gênesis capítulo 15, do versículo 13 e o versículo 16, fala da descendência de Abraão. Então essa descendência era o assunto da conversa entre Abraão e Deus, e aí esse período que é destacado ali na conversa entre Abraão e Deus também é considerado um outro significado ou um outro espaço de tempo para geração bíblica. Tá bom, gente? Na próxima aula, nós retornaremos, ou melhor dizendo, na próxima etapa desta aula, que está sendo fragmentada em vídeos gravados, nós traremos com a parte final da exegese da parábola da figueira, tá bom? Até daqui a pouco.